O tema da mensagem de hoje tem a seguinte pergunta: você quer ou não quer? Veja que Jesus faz uma pergunta para o paralítico: queres ser curado? A questão foi explicitamente colocada diante dele e a resposta dependia unicamente dele. Em Jesus está todo o poder para fazer, segundo diz Efésios, capítulo 3, versículo 20, infinitamente mais daquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. A palavra de Deus diz que os pensamentos dele não são os nossos e os nossos não são os dele são infinitamente maiores do que os nossos. Ou seja, Jesus estava diante dele perguntando: você quer ser curado? O que Jesus estava dizendo para aquele homem é: em mim está todo o poder para mudar a sua história. Em mim está todo o poder para mudar a sua vida. Mas pastora, fazia 38 anos que ele estava paralítico ali esperando para ser curado. Mas Gênesis 18 e 14 diz: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Lucas 1,37 diz: porque para Deus nada é impossível. Então aquele que estava perguntando: queres ser curado? É aquele que tem o poder de curar o doente, o enfermo. É aquele que tem o poder de libertar o que está escravo nas mãos de Satanás. É aquele que tem o poder de libertar o que é escravo do poder do pecado. É aquele que tem poder de ressuscitar os teus sonhos. É aquele que tem poder de ressuscitar a tua esperança. E o que é que fica intrínseco no texto? Não depende de Jesus, depende do paralítico. Desse jeito. Primeira palavra que eu tenho para dizer para você nessa noite: não depende de Deus, depende de você. Ninguém dá glória nessa hora, porque é aquele momento em que a gente pensa: poxa vida, pensei que a palavra ia vir me abençoar, mas a palavra que abençoa é aquela que nos confronta. Glória a Deus. É aquela que revela as nossas inspirações e as nossas motivações. Nós estamos sempre procurando um culpado. Mas Jesus volta-se para aquele homem e diz: você quer ser curado? Não parece incoerente Jesus perguntar para um homem que há 38 anos esperava a cura, porque estava num lugar para buscar a cura, se ele queria ser curado? Pode parecer incoerente, mas é totalmente coerente. Porque embora existam pessoas que estão dentro da igreja, que é o lugar aonde respectivamente nós esperamos encontrar a cura, existem pessoas que estão dentro da igreja que querem continuar doentes. Meu Deus. Existem pessoas que estão dentro da igreja que querem continuar escravas de Satanás. Existem pessoas dentro da igreja que querem continuar escravas do pecado, mas estão dentro da igreja, mas não querem mudar, porque afinal de contas não existe melhor lugar para se esconder de Deus do que dentro da igreja. Desse jeito. Meu Deus. Quando Adão peca, na virada do dia, Deus aparece, como todos os dias ele fazia, e pergunta: Adão, onde tu estás? Deus não estava perguntando: tu está atrás de que moita? Deus sabia geograficamente onde ele estava. A pergunta de Deus é: espiritualmente, Adão, aonde você se encontra agora? E a pergunta de Deus para muitos de nós nessa noite é essa: aonde você está? É a primeira pergunta da Bíblia. A segunda acontece em Gênesis 4. Caim, aonde está o teu irmão? Por que a primeira é onde tu estás, Adão, e a segunda, Caim, é onde está o teu irmão? Porque a gente nunca pode cuidar do outro sem saber aonde estamos. Meu Deus, é forte. Glória a Deus. Queres ser curado? Pastora, mas esse homem certamente queria. Existem pessoas que não querem. Eu posso lhe provar isso dentro da Bíblia. Deus procurou Adão para visitá-lo e Adão se escondeu. Deus procurou por Caim para tratá-lo e ele fugiu. E a Bíblia diz que se tornou vagabundo na terra. Preferiu fugir de Deus do que ser tratado por Deus. E essa é a
realidade, muitos desviados na atualidade preferem ser vagabundos na terra do que estarem dentro da igreja do Senhor, sendo tratados por Ele. A Bíblia fala que quando Deus procurou Davi para perdoá-lo, Davi decidiu se calar, e se calou durante 1 ano por causa do seu pecado. A Bíblia me diz que Deus procurou para o Jonas para enviá-lo para Nínive, mas ele foi para Tarsis. Em nenhum outro lugar da Bíblia você vai encontrar um homem que foge tão rápido da presença de Deus como Jonas. Jonas capítulo 1, versículo 2. E chamou Deus Jonas e disse: vai para Nínive, versículo 3. E tomou Jonas um navio que foi para Tarsis. Homens que fugiram de Deus. E a realidade é que muitos estão fugindo de Deus hoje em dia. Quantos e quantos homens e mulheres que Deus está buscando para salvá-los? Quantos? A Bíblia diz que é do agrado de Deus que todo homem se salve e venha ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o desejo de Deus. Tanto é que em João 3,16 diz que Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas os homens continuam fugindo. Preferem adorar a deuses do que adorar a Deus. Preferem seguir por atalhos do que seguir por caminhos. Jesus fala em João 14,6: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Aleluia. Jesus estava no casamento, João capítulo 2, lá estava a sua mãe Maria. Chegam para ela e perguntam: Maria, o que a gente tem que fazer? Maria olha e diz: fazei tudo o que Ele vos mandar. A ordem é clara, o direcionamento é claro, o evangelho é tão simples que a gente confunde. Acha que tem que continuar matando galinha preta, acha que tem que continuar sacrificando bode, acha que tem que continuar levando oferenda para cemitério, para encruzilhada, para cachoeira, para mata virgem. Não precisa. O escritor de Hebreus diz que não foi com sangue de bodes, mas foi através do sangue de Jesus que todos nós fomos perdoados. A palavra é clara. Então não me diga que é óbvio que o homem queria ser curado. É óbvio que ninguém quer ir para o inferno, mas as pessoas continuam escolhendo o caminho que leva ao inferno, porque só existe um caminho que leva ao céu: Jesus. Quantas pessoas que hoje Deus está procurando para visitar, para tratar, para perdoar, para enviar, para salvar, mas que estão se escondendo, fugindo, se calando, indo literalmente na direção oposta. Há quantos que hoje Jesus está perguntando: queres ser curado? Não é a resposta de muitas pessoas quando são questionadas assim: pastora Karine, queres ser curado? A pessoa diz: eu até quero, mas olha para a minha vida, olha o que eu vivi, olha por onde eu já passei, eu não pedi para passar por nada disso, olha tudo que eu sofri. Tem aquele discurso fatalista, está sempre culpando o seu passado, sempre culpando situações de adversidade. Querido, a vida nunca disse para mim e para você que ia ser fácil. Lembra como é que a gente foi recebido com um tapa na bunda na hora que a gente nasceu? A vida nunca foi fácil, nunca. Então pare de se vitimizar, pare de trazer um discurso fatalista, de autocomiseração. Eu até quero, mas eu não consigo. Quem quer, faz de tudo para conseguir. Quem quer de verdade não encontra desculpas. Busca estratégias para alcançar o que tanto diz querer. Essa é a realidade. Havia ali em Jerusalém, João capítulo 5, junto à porta das ovelhas, a cidade de Jerusalém tem 12 portas. Próxima a uma dessas portas, chamada Porta das Ovelhas, havia um tanque. E esse tanque tinha o nome hebraico de Betesda. Betesda significa casa de misericórdia. Se existe uma outra melhor referência para designar a missão da igreja, eu não conheço outra melhor. O que é a igreja senão uma casa de misericórdia? Um lugar onde os feridos entram para serem sarados, um lugar onde os doentes entram para serem curados, um lugar onde os perdidos entram para serem achados. Jesus diz: eu não vim buscar os sãos, mas eu vim para os doentes, porque os sãos não precisam de médico, mas os doentes sim. O pior pecador para ganhar para Jesus é aquele que diz: não, eu já tenho Jesus,
eu não bebo, eu não mato, eu não roubo, eu não fumo. Eu já tenho Jesus. E aí eu me lembro de uma ocasião que Jesus estava passando num determinado lugar. Aí um jovem olhou para ele e disse: bom mestre, o que havei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus, antes de responder a pergunta, olha para ele e diz: bom? Por que tu me chamas bom? Só existe um que é bom, que é o meu Pai que está nos céus. Se Jesus não aceitou ser chamado de bom, quem somos nós para bater no peito e dizer que somos bons? Eita, glória a Deus. Quem somos nós? Esse é o pior pecador para você ganhar para Jesus. Pastora, por que o pior pecador? Porque todos pecaram. Romanos 3:23, e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Não existe ninguém inocente diante de Deus. Todos são culpados. Só existe uma maneira de eu ser salvo, é quando eu me achego a Jesus. É só dessa maneira, quando eu recebo Jesus como meu Senhor e o meu Salvador. Aleluia. Porque existem muitas pessoas que só recebem a Jesus como Salvador, e todo mundo quer o Salvador. Mas não é recebê-lo somente como Salvador, mas é recebê-lo também, Ricardo e Tiago, como Senhor. Senhor das nossas vontades. Multidão de enfermos, repita, enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Resumindo, só tinha tranqueira lá dentro. Só tinha gente doente, gente. A Bíblia é pontual. Uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Só havia pessoas doentes ali dentro. E olha o que é interessante, que era uma igreja que tinha mover de Deus. Que a Bíblia diz que de tempo em tempo um anjo descia e agitava as águas do tanque. E aquele que tocasse nas águas do tanque primeiro era curado de qualquer enfermidade. Ou seja, era uma igreja bem localizada, uma igreja grande, uma igreja que tinha uma multidão dentro dela e uma igreja que ainda tinha mover sobrenatural. Olha que coisa fantástica! Fantástica! E é dentro desse contexto que Jesus entra. E é aqui que eu quero chamar a sua atenção. Quando será que nós vamos enxergar a igreja como de fato ela é? Eu estou dizendo que a semelhança do tanque, assim é a igreja, um lugar onde só tem doentes. Aleluia, glória a Deus. Aonde só tem pessoas enfermas, aonde só tem pessoas carentes. Eu vou lhe dar alguns exemplos nessa noite para que você possa entender quantas pessoas que estão dentro da igreja paralíticos na fé, quantas pessoas que precisam ser carregadas, aquela pessoa que o pastor tem que ligar para vir para o culto, aquela pessoa que o pastor tem que estar sempre no gabinete para animar. Aí ao invés do pastor ter o ministério de ganhar almas, o pastor tem o ministério de anima crente, porque ele gasta mais tempo animando os crentes do que ganhando alma para Jesus. Meu Deus do céu. São os paralíticos da fé, os que precisam ser empurrados, os que precisam ser carregados. Quantos que estão dentro da igreja cegos, pessoas que não conseguem enxergar um palmo diante dos seus olhos. Por mais que você as ensine, elas são ensináveis, intratáveis. Você está lá mostrando, não vai por esse caminho que você vai errar, e a pessoa vai por aquele caminho que você disse que ela não deveria ir. Pessoas que não conseguem enxergar a realidade espiritual diante delas, cegos. Quantas pessoas que estão dentro da igreja surdas, ouvem a pregação da terça do tempo de cura, ouvem as ministrações do domingo, dos cultos, são ministradas na Liga de Libertadores, curso de libertação que tem aqui na igreja, são ministradas de tantas outras maneiras, através de aconselhamentos pastorais, mas são pessoas que por mais que ouçam, não conseguem escutar. Jesus. Meu Deus. Não conseguem entender.
processo de se expressar a dor falando. E quando a gente não sabe falar, o que a gente faz? A gente chora. A gente está vendo na Anne, quando tem cólica, quando tem alguma dorzinha, alguma coisa que incomoda ela chora. Quantas pessoas que estão dentro da igreja mudas? Você pensa que a vida delas está tudo bem, mas a vida delas está estraçalhada, mas elas não conseguem se expressar para serem ajudadas. Quantas pessoas dentro da igreja leprosas que não conseguem deixar o pecado? Quantas pessoas? A igreja não é um lugar aonde elas vêm para serem libertas. A igreja, para muitas dessas pessoas que estão vivendo aprisionadas pelo pecado, não passa de um lugar aonde elas vêm para fazer simplesmente um encontro social. Jesus. Quantas pessoas que estão dentro da igreja com tantas histórias, tantos passados, tantas dores. Essa é a realidade da igreja. Escute isso aqui. Não é que nós vamos enxergar a igreja como de fato ela é. Um lugar cheio de pessoas cansadas, oprimidas, feridas, doentes, rejeitadas, marginalizadas, excluídas, destruídas e com todos os tipos de males que possam existir. Eu me incluo nisso aqui, gente. Nós estamos em processo de obra. Se ainda estamos vivos é porque a obra não foi completada. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra em vós a aperfeiçoará até o dia da sua vinda. Se estamos vivos ainda é porque a obra não foi completa ainda em nossas vidas. Nós estamos em processos. Sim, quando eu cheguei na igreja, o meu estado era completamente diferente. Eu vivi uma vida de idolatria, eu vivi uma vida de promiscuidade, eu vivia nas drogas, eu vivia na bebedeira, eu vivia nas baladas. Mas um dia eu aceitei Jesus e Ele mudou a minha vida. Ele transformou a minha vida. Mas a realidade é essa. Aí eu te faço uma pergunta. Catuca quem está do seu lado, quando fica firminho que você vai entender aonde a mensagem vai levar. Aí eu quero te fazer uma pergunta. Como é que a gente pode esperar a perfeição dentro de um contexto como esse? Eita Jesus. Como é que a gente pode esperar a perfeição da igreja se esse é o parâmetro das pessoas que estão dentro dela? Por que as pessoas que estão dentro da igreja estão cobrando aquilo que nem elas mesmas estão prontas para fazer? Meu Deus. Como é que nós podemos cobrar perfeição da igreja se a igreja está cheia de pessoas imperfeitas? Quando é que as pessoas vão deixar de abandonar a igreja com esse discurso falido? Eu saí da igreja porque eu me decepcionei dentro da igreja. Eu saí da igreja porque eu passei por esse problema dentro da igreja. Eu larguei de Jesus porque o meu pastor me decepcionou. Eu larguei de Jesus porque eu fiquei escandalizado com o mau testemunho que eu vi dentro da igreja. Como é que nós podemos esperar que dentro da igreja, um lugar cheio de pessoas imperfeitas, tudo possa ser perfeito? Como nós podemos esperar? E por que estamos cobrando das pessoas aquilo que não estamos dispostos a fazer? Aquilo que não estamos dispostos a dar?